que leva uma pessoa a ser chamada de monstro? Uma pessoa que se transforma. Quantas são as pessoas que já tiveram altos e baixos na vida? A ponto de chegarem para você e falar assim, olha, você quando chega um determinado momento, você se transforma. Quando você bebe, quando você usa drogas, você parece que não é mais a mesma pessoa. As suas ações, suas atitudes, o seu semblante muda. O que leva uma pessoa a chegar a esse ponto? Você vai conhecer a história do Tiago, pois o Tiago, ele teve uma infância com problemas, a juventude com problemas, tinha sonhos, mas tudo que ele colocava as mãos dava errado e era frustrado. O que ele conquistou não foi o suficiente para preencher o seu vazio. E chegou um determinado momento na sua vida que ele recebeu o seguinte apelido de monstro. Será que é a obra do acaso? Preste atenção na história dele, o que levou a ele a esse ponto. Mas também como foi a virada de chave, como ele mudou de vida. Hoje, esse sorriso não é um sorriso mais fake, mas houve uma transformação na vida dele. Acompanhe a história dele, em seguida eu volto com você e nós queremos, através desse programa, lhe ajudar a sair dos problemas, a sair da situação que você tem enfrentado. Após a história do Tiago, eu volto. Meu nome é Tiago Queiroz, tenho 33 anos, formação comércio exterior, logística, tenho pós-graduação em controladoria de empresas, auditoria de empresas, fiz diversas especializações na área financeira. O Tiago, por trás de todo esse currículo, era uma pessoa depressiva, nervosa, vivia uma vida paralela, né? Tinha dois mundos. E um mundo, o social, que todos conheciam o Tiago como um profissional bem-sucedido, e outro mundo das drogas, do vício, e assim, por conta mais da pressão que o mundo exerce, a vida profissional exerce, eu acabei fazendo da droga um suporte ali, uma válvula de escape para me sair dessa pressão. Então eu utilizava diariamente, fumava maconha diária. A partir do momento que eu vi assim, a minha carreira profissional decolando, os diplomas, as oportunidades dentro da empresa aparecendo, e tudo acontecendo, só que por outro lado eu me decepcionava porque o convívio familiar eu não tinha respeito, eu não tinha, sabe, aquele carinho, o caráter faltava ali, meu caráter estava diminuindo dia a dia por conta dos sérios problemas que eu trazia para dentro de casa. Eu até ganhava bem, ganhava muito dinheiro na época, conseguia arcar com as responsabilidades dentro de casa, as contas, mas da mesma forma que eu ganhava, eu não conseguia estabilizar, eu perdia. Por conta, eu cheguei a gastar 5 mil, 4 mil reais numa noite, que eu lembro até hoje que de tanta bebida que foi gastos ali nos camarotes, e ali, assim, eu via o que eu ganhava, eu via se dissolvendo na minha mão, né? Eu estava numa boate, tinha bebido muito já, muito uísque, e estava com 2 amigos, e aí já era pela manhã, já eram umas 5 horas da manhã, nós saímos e pegamos uma rodovia bem movimentada. E nisso eu lembro que eu perdi o controle do carro. E o carro, ele se desgovernou e deu perca total no carro. Depois dos acontecimentos, eu sempre tentava parar, eu sempre fazia uma reflexão, eu consigo ficar sem beber, eu consigo ficar sem usar droga, eu sou confiante, eu tenho essa confiança, e não era assim. Que após o tempo, passava-se 2, 3 dias, os pensamentos já voltavam, a vontade já voltava, e as coisas aconteciam da mesma maneira. A depressão, ela chegou na minha vida quando eu cheguei ao topo, né?
eu já tinha pós-graduação, tinha feito minha segunda pós-graduação, já estava bem sucedido e assim, eu não via saída. Eu olhava para os lados e eu não via nada de conquista, não tinha nada, não tinha uma família. E eu olhava para trás, todo o tempo que eu passei e o que eu causei para mim mesmo. Então esses pensamentos foram me aprofundando. Então eu só me desanimava, só me deixava para baixo. Então assim, isso foi me pegando de um ponto assim que eu fiquei escravo. Minha mãe e minha tia, elas frequentavam a Universal. E aí surgiu o convite da minha tia para participar de uma reunião de sexta-feira. E eu cheguei um pouco desconfiado, até duvidando das coisas que aconteciam. Só que, assim, no fundo, eu sabia que aquilo era algo que poderia me ajudar, né? Eu lembro que eu estava bastante dívidas na época. Eu contraí bastante dívidas pelas baladas, pelo tudo que eu convivi ali. E eu cheguei numa reunião de sexta-feira, o pastor conversou comigo, me atendeu, e ali eu vi que tinha uma sinceridade no olhar dele. Ele falou, pô, participa da reunião, pega firme, faz uma corrente por você, que eu sei que isso que você está passando não é nada com relação ao tamanho do Deus que a gente prega. E aí com isso foi me despertando, né? Eu participei dessa reunião, voltei na próxima na sexta-feira e nisso tudo se resolveu depois, e assim, vindo certinho, e as coisas foram se resolvendo. E quando eu utilizava a maconha, eu já não sentia mais vontade, sentia nojo. Então foi uma coisa diferente, aí eu achei estranho. Falei, alguma coisa tem aí. E aí eu passei a frequentar os domingos aqui no templo. E assim, foi uma coisa maravilhosa porque ali eu pude aprender mais sobre a palavra de Deus e aí perceber que eu precisava de algo mais. Nesse meio tempo, estava o início do jejum de Daniel. E eu lembro que eu vinha os domingos, eu comecei a frequentar, eu saía de casa 4 da manhã, bem cedo, comecei a frequentar as primeiras reuniões, que era do bispo. O bispo Macedo, ele fazia as primeiras reuniões logo cedo. E assim, o bispo comentou sobre você deixar o velho Adão. Ele comentou daquela palavra que era 1 Coríntios, de você deixar o velho Adão. E nisso ele explicou direitinho que eu tinha que deixar o que me apegava. Eu sacrifiquei tudo que eu tinha de material. E carro importado, foi muita coisa. Só que assim, aquilo me trouxe uma paz porque parece que eu me prendia com aquilo. Parece que meu coração estava tudo naquilo e não me satisfazia. E aí, assim, foi algo muito... Eu lembro que foi num domingo que eu cheguei bem cedo, eram umas 5 da manhã no templo, fiquei meditando no salgão ali, e entrei, participei da reunião do bispo. Quando ele buscou e eu recebi aquela paz, foi algo determinante na minha vida, porque eu passei a ser seguro, passei a ter uma segurança tão assim forte nas minhas palavras. Encontrei esse tesouro, assim, eu costumo falar que foi a melhor atitude e a melhor escolha que eu tive na minha vida, porque aquilo me mudou. Eu passei a ser uma pessoa diferente, que hoje eu não me apego a coisa material, e eu tenho... Deus, ele tem me abençoado em tudo, que eu tenho condições tenho condições de desfrutar ali, mas eu não me apego mais nisso. Hoje o Thiago casado, uma esposa maravilhosa, tem uma família maravilhosa. Minha mãe, assim, eu sou motivo de felicidade para ela, porque hoje eu olho nos olhos dela, eu vejo que ela até se emociona quando eu fico muito tempo e não vou ver ela. Ela fala, poxa, eu tava com saudade sua.
Hoje eu faço trabalho de social para ajudar as pessoas viciadas, tanto o pobre quanto o rico. Tanto eu entro na favela, nas comunidades, para ajudar as pessoas que têm uma renda social baixa, quanto eu entro em condomínios fechados para conversar com as pessoas de nível social alto e mostrar para elas que aquele mundo que elas vivem não é, às vezes se torna um mundo, uma fantasia que o dinheiro traz, mas no fundo existe um algo maior para elas. A importância do Espírito Santo para mim é tudo. Hoje todos os meus movimentos são pensados para não desagradar, para obedecer a palavra de Deus, porque eu sei que se a minha vida está hoje da maneira que está, com a paz, com o meu casamento bem sucedido, a minha esposa ela me respeita, a minha família me respeita, eu sei que é obediência à palavra de Deus, é seguir o que o Espírito Santo fala e a gente conduz, e assim ciente do que eu tenho que fazer para o meu plano de fundo sempre ser a minha salvação. O mesmo Deus que mudou a vida do Tiago, quando o Tiago chegou na Igreja Universal, ele achava que ia ser de uma maneira. Ele tinha um preconceito, estava muito revoltado, mas Deus o acalmou. A palavra de Deus pôde entrar nele. Isso tinha um efeito maravilhoso. Tudo começou a mudar depois desse momento. Olha como é importante você dar ouvidos à voz de Deus. Ele recebeu um convite de um familiar e veio. Eu não sei se um familiar já te convidou, se um ente querido já falou com você, mas eu estou aqui como seu amigo para lhe ajudar e mostrar para você uma solução. Inclusive, nesse momento, nós temos uma central de atendimento à sua disposição. Através do telefone que aparece abaixo, você pode entrar em contato conosco. Nós vamos lhe ajudar você a sair dessa situação que você tem passado, que tem sido muito difícil para você. Agora, nós vamos falar a respeito de uma reunião onde você pode encontrar ainda essa semana a paz, a força, a saída que você precisa. Todas as quartas-feiras nós temos recebido muitas pessoas que vêm em busca de um fortalecimento, que vêm em busca da palavra de Deus, de paz, e a vida dessas pessoas tem sido restauradas. Acompanhe esse intervalo. Todos buscamos e precisamos de segurança e proteção na vida. Mas esta busca, mais do que qualquer outra, precisa ser dedicada ao que de mais valor você possui: a salvação eterna da sua alma. Viver no reino de Deus é proteger esta salvação que diariamente precisa ser blindada dos ataques do mal, deste mundo e do seu próprio coração. E só Deus oferece a verdadeira proteção. Nesta quarta-feira, a continuação do estudo da armadura do Reino de Deus. Todos os templos da Universal. Confira os endereços: universal.org/localizar. Traga a sua Bíblia. Eu convido você a estar conosco nessa quarta-feira. Eu tenho certeza que é Deus mostrando para você o que você pode fazer para a sua vida começar a mudar. Pastor Sérgio, que está aqui conosco, quantas são as pessoas que entram em contato com a central de atendimento desesperadas, buscando ajuda, buscando uma palavra, pessoas que estão até pensando em dar cabo da sua vida, estavam pensando, porque depois dessa conversa com os atendentes, que são pessoas de Deus, são pessoas que têm o que passar. Então aquele pensamento de morte, aquele pensamento negativo sai e há dentro da pessoa uma esperança de mudar de vida. E muitas delas chegaram já aqui na Universal
e foram ajudadas. Ela pode entrar em contato agora. Pegue o seu telefone e entre em contato. A nossa central está à sua inteira disposição. São muitas as pessoas fazendo isso. Os nossos atendentes estão aí prontos para lhe ouvir e lhe orientar à luz da palavra de Deus. O telefone aparece aí para você e, pastor Rodrigo, eu registro algumas participações, como a Silvana, ela pede oração por uma porta de emprego, o Ricardo Alexandre também entrou em contato pedindo oração pela sua família, o Paulo Roberto também pela sua família e o Odair, que reside em Joinville, norte do estado aqui de Santa Catarina, ele passou por uma cirurgia e pede oração. E você, qual a sua luta, a sua dor? Os nossos atendentes estão à sua inteira disposição. Nós vamos falar agora a respeito do devorador. Você já teve a impressão de lutar, de tentar conquistar, mas na hora que você ia se realizar, algo devorou, algo tirou das suas mãos. Tem muita gente assim, tentando conquistar, tentando ter paz, tentando ter uma família, mas sempre tem algo que devora, que suga as forças, a energia. Financeiramente, você sempre está dando passos para trás. Tem sido um caos e você não entende o porquê. Nós vamos agora a esse intervalo falando a respeito do que está acontecendo esse mês e o combate ao espírito devorador. Em seguida, você vai acompanhar a história da Ana Paula, porque ela teve uma experiência ruim, mas depois que ela se voltou para Deus, tudo mudou e hoje ela desfruta de uma vida de qualidade. O devorador foi repreendido, foi combatido. Acompanhe a história dela e eu volto. Estabilidade, indispensável para ser possível descansar. Mas de uns tempos para cá, ela desapareceu. Suas finanças, um verdadeiro caos. Uma onda de destruição atrás da outra. Você nunca passou por algo tão avassalador. E não, isso não é normal. Mas no passado, isso aconteceu com uma nação inteira. Um alerta que trazia em si uma saída. Priorizar o que é realmente capaz de mudar a sua história. Junho, o mês do combate ao devorador. Informe-se em uma igreja universal. Mesmo estando com os olhos direcionados ao altar, a gente passou os piores momentos da nossa vida. A minha vida era uma vida totalmente miserável, no qual eu era uma pessoa desempregada, eu morava de favor na casa da minha sogra, não tinha condições nenhuma, eu passava muita necessidade com os meus filhos, no qual eu dependia dos outros para comprar para ele leite, fralda, roupas, eram roupas doadas. Meu marido, a mesma coisa, era uma vida de miséria, escassa. Eu me lembro de uma situação de até para poder comer, porque tinha fartura na casa. Só que às vezes quando você ia pegar o prato de comida para comer, as pessoas olhavam para você, o tanto que você iria comer. Por quê? Porque a gente não ajudava. Eu não tinha como ajudar, comprar o alimento para pôr na mesa. Eu não tinha essa condição, porque eu já estava ali de favor. Então não era fácil para mim. Então era muito humilhante, foi muito humilhante. Você depender de alguém poder te dar um prato de comida porque você não tem. Você sabe que você só quer um trabalho para você poder manter a sua família. Mas naquela hora, naquela época eu não tinha. Quando eu cheguei na Igreja Universal do Reino de Deus, eu aprendi e entendi o que era ser dizimista. Dizimista não é a gente dar 10% de um valor monetário, mas é toda a vida, entregar ela todinha, 100%. E quando eu entendi o que é entregar a vida 100% para Deus, a minha vida mudou. Eu consegui um trabalho, eu já consegui sair da casa da onde eu morava, a gente conseguiu uma casa para morar eu e meus filhos e meu esposo. E ali nessa casa, o meu marido conseguiu um trabalho e a gente foi se sustentando, o Espírito Santo foi ajudando a gente, um dia após outro dia. Só que num dia desses, a gente conversando, a gente teve uma ideia, inspirada por Deus. Abre o seu próprio negócio, já que você trabalha para os outros, trabalha para você. E foi ali onde a gente abriu uma empresa. E essa empresa, ela foi caminhando, ela foi crescendo, me deu condição de eu comprar uma casa,
de eu ter um carro, de o meu filho já não precisar mais de roupas doadas, nem eu nem meu marido já poderia comprar roupa, a gente poderia comer nos restaurantes, não tinha mais aquela miséria, aquela escassez. A empresa estava crescendo, então os nossos dízimos estavam crescendo. A gente nunca teve esse maus olhos de falar assim, olha, vamos reter um pouco para a gente. Não, a gente sempre teve com a gente, é sempre o melhor. 100% para ele, sempre ali buscando a ele, pedindo direção para ele, pedindo orientação para ele. Chegou um momento na nossa vida, na nossa empresa, que a gente tinha um cliente que ele supria toda a necessidade da nossa empresa. Deus tinha mandado esse cliente para a gente, porém as portas ali se fecharam. Quando perdemos esse cliente, os outros clientes que nós tínhamos, eles não supriam as necessidades da empresa. Eles não supriam. Então, se eles não suprem a necessidade da empresa para poder pagar os funcionários, para poder comprar material, para poder abastecer um veículo, automaticamente também não chegava na minha mesa, não chegava na minha casa. Então, aí começou a crise mesmo na nossa vida financeira. Começou a faltar valores para poder pagar funcionários, tivemos que dispensar funcionários, veículos não estavam na rua mais trabalhando, porque os menores não supriam. Aí nós ficamos com 10 parcelas da casa atrasada, porque era uma casa financiada ainda. O carro que a gente tinha na época, nós vendemos esse carro para poder pagar algumas contas e ainda não supriu a necessidade. Mas a gente sempre olhando para Deus, para Jesus. Nunca tiramos os olhos do altar. Mesmo mesmo estando com os olhos direcionados ao altar, a gente passou os piores momentos da nossa vida. Os piores momentos, porque quando você se torna um empresário, você nunca imagina que você vai retroceder. Só que quando você retrocede sendo um empresário, é pior do que quando eu cheguei. Porque ali o banco me cobrava, as instituições me cobravam, os meus filhos. Não teve um dia que ficou muito marcado para mim, que a gente foi no mercado, e para ir no mercado era um caminhozinho, estava passando eu, meu esposo e os meus filhos, e eles pediu para comprar um Danone. Só que naquele dia nós somos em 4, a gente comprou 2 pão. E eles vindo na frente, para a gente que já teve condições, falar para ele assim, vamos voltar em casa para procurar o dinheiro. Só que eu sabia que na minha casa não tinha o dinheiro, para comprar. Eu não podia chorar para ninguém, pedir para ninguém. E eu fui para o altar. E eu peguei a palavra dele e falei para ele, está escrito aqui, o Senhor falou para mim te provar. E eu estou te provando. A vida que eu estou vivendo, eu nunca pensei que eu ia chegar nessa situação. Eu não tenho comida em casa. Quando eu peguei essa palavra e falei para ele, provei ele. E um mês depois que essa situação aconteceu na minha vida, ele mostrou a bondade dele comigo. Porque é o menor cliente que eu tinha na empresa. Que eu achava que a gente fica pensando, da onde vai vir? Como vai vir? Como vai acontecer? E esse menor cliente veio e supriu a nossa necessidade. Foi meses após meses, foi. Mas graças a Deus, ele deu as condições da gente pagar na época. A gente estava devendo 500 mil reais. A gente quase perdeu a casa. A gente ficou sem comida, como eu relatei. Mas graças a Deus, a gente conseguiu pagar. A gente pagou todo mundo que a gente devia. Nessa situação toda, eu aprendi que nós temos que provar a Deus. Nós não estamos livres de sofrer aflições, de passar perseguições, de ser humilhados. Não estamos livres disso. Mas Ele falou, provai-me. Então vamos provar a Ele. Prova Ele com a sua fidelidade, não só monetariamente, mas a sua vida. Porque se eu não tivesse dado a minha vida para Ele naquele dia, eu não estaria aqui hoje contando esse testemunho, porque a gente não aguenta. Nós não aguentamos. É muitas coisas que acontecem, são muitas vozes que a gente ouve. Porém, a única voz que a gente tem que ouvir é a voz de Deus. Entrega. Entrega a vida. Entrega tudo que você tem na mão dEle e deixa Ele guiar você. E nós convidamos você a chegar ao Uma Universal mais perto da sua casa. Por exemplo, esse templo aqui localizado em Florianópolis, aqui em Santa Catarina, você é muito bem-vindo. Assim como em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
Quando você entra nesse lugar, você vai perceber de imediato a paz, você vai receber a força, a palavra de Deus. E essa palavra vai te levantar. Você vai se sentir bem, você vai perceber algo diferente, positivamente falando. E eu tenho certeza que não é por acaso que Deus permitiu que você acompanhasse esse programa. Aliás, o pastor Sérgio, nós vamos entrar em oração. Tem pessoas entrando em contato com a central de atendimento, ela pode fazer o mesmo, deixar o seu nome, lembrando que a central não se limita apenas ao horário do programa, mas ela é 24 horas e o que nós queremos é ajudá-la. De fato, pastor Rodrigo, e você pode indicar a central para todas as pessoas que você queira ajudar e com certeza será muito útil esse contato. Eu registro aqui a participação do Evandro de Itajaí, pede oração pela sua esposa Roseli e família, a Terezinha de Palhoça, oração pela sua neta Gabriela e toda a família, registro também a Madalena, pede oração também pela família, a Leopoldina de Barra do Sul cita aqui também vários nomes. Bom, essa oração com certeza vai te dar forças e se você agir a sua fé, Deus se manifesta na sua vida. Vamos agir a nossa fé agora em oração? O bispo Sérgio Mota, nosso amigo de fé do estado de Santa Catarina, vai realizar essa oração agora. Eu convido você para orar. Eu tenho certeza que essa oração vai te ajudar. Vamos falar com Deus, é momento de oração. Hoje, terça-feira, nós vamos interceder a Deus em seu favor. Chegou o momento da oração. Vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós oramos e intercedemos a Deus em favor de tantas e tantas pessoas que todos os dias oram conosco. Meu Deus, são mães, são pais, são esposas, são maridos, são avô e avó, são filhos, são netos. Meu Deus, a família, os catarinenses, os que escolheram Santa Catarina para viver, intercedem junto comigo. Pessoas que ligaram para o SOS, pessoas que estão atravessando momentos difíceis na vida financeira, pessoas que estão endividadas, pessoas que estão depressivas. Estenda, ó bom Deus, as tuas mãos poderosas, alcance, meu Pai, esta criatura. Meu Deus, tira toda a depressão, toda a angústia. Meu Deus, refrigera a alma daqueles que não conseguem nem dormir, nem pegar no sono, por causa dos problemas, das dívidas, do desemprego, das perturbações, meu Pai, que os problemas, meu Pai, sobrecarrega, meu Deus, o seu emocional, a sua vida, ela deita e não pega no sono. Estenda a tua mão, salva o teu povo, leva a libertação, que haja luz, que haja cura, seja curado, liberto e abençoado pelo poder de Deus em nome de Jesus Cristo. Amém. Que Deus ilumine a sua vida. Chegamos ao término da nossa participação com a oração da fé. Eu tenho certeza que Deus te abençoou muito. Se você tem problemas de saúde, está enfrentando problemas emocionais, quer a libertação, conhecereis a verdade e ela vos libertará. É hoje, terça-feira, na Igreja Universal. Procure o templo e seja liberto de todos os males. Continuidade de uma terça-feira feliz, abençoada a toda a minha família da fé, a todos os catarinenses e os que escolheram Santa Catarina para viver. Graças a Deus, você pode encontrar uma Universal mais perto da sua casa, onde quer que você esteja, através do nosso localizador. Acesse universal.org/localizar. Você vai encontrar a Universal aí do seu lado. Agora, se você está em São Paulo, então vá ao Templo de Salomão. Você não vai pagar nada para entrar, para estacionar o seu automóvel, mas você vai entrar e ter uma experiência com Deus. Avenida Celso Garcia, número 605, Brás. Nessa quarta-feira, especialmente às 20 horas. E nós estaremos aqui em Florianópolis, Santa Catarina, na Avenida Mauro Ramos, número 1310, no centro. O horário, às 19 horas. Mas você pode vir hoje, o quanto antes. Não dê mais tempo, não prolongue a sua chegada. Eu tenho certeza que esse sofrimento vai acabar. Então, se adiante, busque a Deus ainda hoje. Nós ficamos por aqui com a nossa participação. Que Deus abençoe a todos. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até lá.